Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você que está começando o seu dia. E primeiro, um bom feriado, uma boa sexta-feira santa para todo mundo, né? Que seja um dia abençoado para todos, que seja um dia de paz, que você possa estar com seus familiares, que você possa não estar sozinho nessa data. É muito ruim, mas se você estiver sozinho, que você esteja com o pensamento em Deus aí, que é isso que torna a gente melhor e mais forte, né? Estando com Deus já ao nosso lado. Então, um bom feriado para todo mundo aí. E antes de falar qualquer coisa aqui, talvez esse vídeo trave um pouquinho, é porque eu tô com um problema de sistema, tô em casa, ainda não me mudei, ainda não tô num cenário novo, tá um caos a vida. Quando eu organizar tudo, enfim, eu vou avisar vocês aqui, a gente vai ter uma qualidade de imagem melhor. Quando eu tô no estúdio é massa, aqui tá mais ou menos, enfim. Mas a gente vai corrigir essas coisas, tá bom? Vamos falar nesse vídeo aqui sobre a situação do técnico Pepa, porque eu acho que a grande maioria do torcedor do esporte concorda que ele já deveria ter sido demitido, né? Inclusive no dia, né? No dia da derrota para o Red Bull Bragantino. Mas a verdade é que não foi demitido no dia, não foi demitido ontem, e a tendência é que ele seja demitido só após o jogo do Corinthians. Mas saiu uma informação no GE, eu vou colocar aqui, não vou nem perder muito tempo, pedir para você se inscrever aí no canal, dar essa moral pra gente, que a gente tá trabalhando demais para trazer conteúdo para você. Vamos lá. Ó, essa matéria aqui é do GE. Vice do esporte respalda o trabalho de Pepa. Tivemos bom desempenho em 3 de 4 jogos da Série A. Então, assim, eu já começo discordando. Não teve, tá? Teve um desempenho bom contra o São Paulo. Teve um desempenho ok contra o Palmeiras. Massa. E teve um desempenho pífio contra o Vasco da Gama. E teve um desempenho pavoroso contra o Red Bull Bragantino. Ah, Luna, mas teve erro no jogo do Vasco também. Não importa. O desempenho foi horroroso do time do esporte. Se a gente pegar os jogadores que se salvam, do Queiroz, tá me surpreendendo positivamente, Lucas Lima, mas no geral, muito ruim. E pior disso é que contra o Vasco da Gama e contra o Red Bull Bragantino, o desempenho ele vai diretamente na conta do técnico Pepa, que fez escolhas erradas. Eu falei isso aqui em alguns momentos, tá? O primeiro ponto que eu falei, essa parada de rodízio, pensando na situação de lesões, não funcionou de nada. Eu vou repetir para vocês aqui o que eu já falei até no pós-jogo do Red Bull Bragantino, tá? Eu vou até ler aqui para vocês aqui o DM do esporte nesse momento. E vou trazer até uma informação de primeira aqui, tá? Vou trazer até uma informação de primeira aqui. Olha o DM do esporte, tá? O DM do esporte contra o Red Bull Bragantino. Dalbert, lesão na panturrilha. Gonçalo Paciência, em processo de transição física. Antônio Carlos, em processo de transição física. Rafael Thierry, em processo de transição física. Igor Cariús, segue em tratamento da coxa. Pablo, em tratamento da lesão muscular. Sérgio Oliveira, sentiu um desconforto muscular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores. 7 jogadores no departamento médico do esporte. Então o rodízio não adiantou de bolhufas nenhuma. Era melhor que tivesse um jogador lesionado, né? Era melhor que não tivesse ninguém lesionado, mas que se tivesse no início do Pernambucano ou no meio do Pernambucano, do que no Campeonato Brasileiro. Tá? Então não adiantou de bolhufas nenhuma. O outro ponto são as escolhas e as invenções do técnico Pepa. Eu já falei aqui, repito, entrevistei o técnico Pepa, um cara sensacional, super educado, não tenho dúvidas do profissionalismo e da entrega dele, mas não tá rendendo. Não tá rendendo. E aí, quando você vê essa matéria aqui, você se preocupa, porque ó, Guilherme Falcão também pontuou, diretor do esporte. Guilherme Falcão também pontuou a infelicidade dos desfalques e destacou a necessidade de ajustes para que o Leão volte a aliar resultado com desempenho, né? Principal alvo de questionamentos da torcida, o técnico Pepa segue prestigiado pela diretoria rubro-negra. Que prestígio é esse? Que prestígio é esse? Me desculpa a palavra. Que danado de prestígio é esse, cara? O esporte conseguiu acesso para a Série A, maravilha, dependendo de resultados, importante deixar muito claro e sempre lembrar isso, tá? Mas conseguiu. Fez um campeonato pernambucano pífio, merecendo perder. Faz uma Copa do Nordeste regular, perdendo jogos estranhos, no mínimo estranhos. É desclassificado na primeira fase da Copa do Brasil para um time que não tem divisão e de 4 jogos no Campeonato Brasileiro somou 1 ponto. Que prestígio é esse? Eu quero entender.
esse prestígio aqui, porque eu não estou entendendo esse prestígio aqui. Quer dizer que se eu sou contratado por uma empresa e eu não consigo atingir os objetivos, ou atinjo objetivos baseados na infelicidade e na incapacidade dos adversários, eu estou prestigiado, então vou mandar meu currículo. Vou mandar o meu currículo, porque não faz sentido isso. Campeonato Brasileiro é um campeonato de pontos corridos. Se você começa mal numa Copa do Nordeste, mas você se classifica numa última rodada em quarto lugar, você vai pegar adversários mais difíceis na próxima fase, você está classificado. Campeonato Brasileiro de pontos corridos não é assim. Cada ponto faz diferença. Deveria ser mudado o técnico do Sport no dia da derrota com o Red Bull Bragantino, ou pelo menos tirado o técnico Pepa, para que tivesse no mínimo algum fato novo contra o Corinthians, que não vai ter. Que não vai ter. Eu quero muito falar aqui, ó, gente, ó, errei, teve um fato novo, o time mostrou evolução, mas eu acredito piamente que não vai ter. Piamente que não vai ter. Vou dar a informação de primeiro aqui. Igor Cariús não viaja novamente. Não joga contra o Corinthians. Até ontem, a informação que eu tinha é que o Dalbert também não se recuperou. Possivelmente não vai para o jogo. Então o Sport vai ter que improvisar 2 jogadores. Possivelmente. Por quê? Porque na ideia do técnico Pepa. Porque também o Matheus Alexandre, que para mim é reforço, levou o 3º cartão amarelo, não vai jogar. Não viaja também. Então o Sport tem 3 desfalques de lateral. 3 desfalques. Vai ter que usar o de Plácido, que poderia ter utilizado o de Plácido, que mesmo não tendo um desempenho que a gente espera, está jogando melhor do que o Matheus Alexandre. Isso é um fato. O Matheus Alexandre vem fazendo um campeonato, uma temporada horrorosa, 9 milhões até o momento. Ele pode, a partir de amanhã, se tornar aí o Arnold do futebol brasileiro. Hoje é uma grande decepção e um dinheiro jogado no lixo. Hoje é um dinheiro jogado no lixo. Eu tenho certeza, ninguém vai falar, eu tenho certeza que os dirigentes do Sport se arrependem drasticamente dessa contratação. Mas drasticamente. Ah, mas teve alguns jogadores que começavam dando mal e depois rendiam. Beleza, se eu for ficar nessa linha, irmão, aí é muito simples. Tá? Aí é muito simples. Ah, tem um processo de adaptação. O cara tá vindo do Cuiabá, pô. O cara não tá vindo jogar do Alasca, sabe? Então, cara, é muito complicado. Se você não corrige as coisas agora, talvez esse ponto que poderia ter sido arrancado contra o Corinthians amanhã faça a diferença. Faça total diferença dentro do campeonato. Quantos times já foram rebaixados por conta de um ponto? Quantos times já foram campeões por conta de um ponto? Quantos times já jogaram na Sul-Americana, na Libertadores por conta de um ponto, deixaram de jogar por conta de um ponto? Cara, é impressionante. Eu não consigo entender o que passa na cabeça. Eu quero entender, de verdade, eu quero entender aqui, vou até colocar na tela principal aqui. Inclusive, parabéns pela matéria do GE, né? Quem trouxe a matéria foi o Daniel Leal, monstro sagrado, e a Camila Souza aí também, que é... Que evolução dessa menina. Essa menina é incrível, velho. Gigante, gigante, gigante. Eu quero acreditar que esse discurso da diretoria do esporte é simplesmente para deixar um clima bacana dentro do esporte. É o que eu quero acreditar. De verdade. Porque eu não consigo acreditar que, de fato, o Guilherme Falcão tem esse pensamento. Eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar, e assim, por mais que você possa criticar, para mim, ele é um cara competente. Tenho minhas ressalvas com ele, algumas coisas e tudo mais, mas acho que ele melhorou, inclusive, até a forma de se comunicar com a imprensa, tá? Eu quero acreditar que ele não pensa dessa forma. De coração mesmo. Eu quero acreditar que ele tá falando isso para tentar deixar um clima bacana, apesar de eu discordar. Deixar um clima bacana pro jogo contra o Corinthians. Eu quero acreditar isso, de verdade, porque não faz o menor sentido esse discurso de que teve bom desempenho, porque não teve. Não, bom desempenho passa longe. Teve um desempenho bom contra o São Paulo. Repito, contra o São Paulo foi um bom desempenho. Contra o Palmeiras foi um desempenho ok. Tanto que no segundo tempo o Sport é amassado. Perdeu por conta de um erro de arbitragem, que poderia também ter perdido mesmo sem um erro de arbitragem. Naquele momento o Palmeiras era melhor. Mas perdeu por conta desse erro crucial, não tem o que se discutir. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui o que é que você acha. Me desculpa que eu sei que minha imagem travou bastante, é que essa porcaria da minha internet, não, desse sistema chamado StreamYard, uma porcaria tá travando aqui.
Então me desculpa aí, eu tô até estressado, velho. Me desculpa aí. Daqui a pouco eu volto com mais um conteúdo, tá bom? Comenta aí o que é que você acha.